Bom, nessa questão, ó, Mariana ela exibe a fatoração em números primos dos números de 2 a 100 e é perguntado que a gente descubra quantas vezes o algarismo de número 2 foi escrito. Então, para fixar as ideias, vamos primeiro fazer a fatoração em números primos dos números de 2 a 10. 2 é primo, então 2 vezes 1, 3 é primo, é 3 vezes 1. Então aqui é 2 vezes 2, 5 é primo, 2 vezes 3, 7 é primo, 2 vezes 2 vezes 2, que é o 8, 3 vezes 3, 2 vezes 5. Bom, agora vamos observar o seguinte. O algarismo de número 2, ele aparece uma vez, pela primeira vez, né? Aqui, 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 aqui e aqui. Certo? Então, quando ele aparecer a primeira vez, o que a gente vai estar olhando são os múltiplos de 2. Ok? Quando ele aparecer a segunda vez, que vai ser aqui e aqui, o número correspondente já vai ter que ser múltiplo de 4, para ele aparecer uma segunda vez. E da mesma maneira, quando ele aparecer pela terceira vez, o número em questão já vai ter que ser um múltiplo de 8. Bom, então agora vamos ver quantas vezes o número 2 aparece pela primeira vez. Basta olhar os múltiplos de 2, que é 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, até 2 vezes 50, porque 2 vezes 50 é 100, e a gente fez a escrita da fatoração dos números de 2 a 100. Então o número 2 aparece pela primeira vez 50 vezes. Bom, da mesma maneira ele vai aparecer pela segunda vez nos múltiplos de 4. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, e até onde? 4 vezes 25, que é 100, que é exatamente o número de vezes que o número 2 aparece pela segunda vez. Repetindo o processo, múltiplos de 8, ele vai aparecer pela terceira vez. E quantas vezes? 8 vezes 12, que é 96. Portanto, pela terceira vez, ele aparece 12 vezes. Seguindo esse raciocínio, agora a gente vai ter os múltiplos de 16. E ele vai aparecer quantas vezes? Certo? 6 vezes dá 96, que é o maior múltiplo de 16 menor do que 100. Então, pela quarta vez ele aparece 6 vezes. Pela quinta vez vão ser os múltiplos de 32. E ele só pode aparecer 3 vezes pela quinta vez, porque isso aqui dá 96. E, finalmente, a gente tem o 64, que só pode... Quer dizer, os múltiplos de 2 que aparecem pela sexta vez são aqueles múltiplos de 64, que só aparecem uma vez, porque 64 vezes 2 já ultrapassa 100. Agora, a gente não esgotou todas as possibilidades. A gente pode observar o seguinte, que o número 2, ele aparece também nos primos 23 e 29. Tá certo? Aqui e aqui. Ora, aonde mais eles podem aparecer? Nos múltiplos de 23 e múltiplos de 29, que não ultrapassam 100. Onde na decomposição prima do número em questão aparece o fator primo 23 e o fator primo 29. Então, para o 23, a gente vai ter 2 vezes 23, que é o número 46, 3 vezes 23, que é o número 69, e 4 vezes 23. Tá certo? Que é o número 92. Ok? Então, ele aparece mais uma vez aqui, o algarismo 2 mais uma vez aqui. E com relação a 29, pelo mesmo motivo, 2 vezes 29, o 3 vezes 29, e o 4 vezes o 29 já ultrapassa.
Então ele aparece mais uma vez aqui e mais uma vez aqui. Bom, então aqui, nessa situação, o algarismo 2 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? 7 vezes. E agora vamos ver, basta somar agora o algarismo 2. Aparece 50 vezes aqui, pela primeira vez, pela segunda vez, e assim sucessivamente. Se a gente somar, vai dar 50 mais 25, 75. 75 que eu somo com 12 dá 87. Que eu somo com 6 dá 93. Que eu somo com 4 dá 97. Mais essas 7 vezes que ele aparece, a resposta final é 104. Portanto, a alternativa correta é a letra B.